Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia do segundo ano da escola RCB, Raimundo da Cunha Brito. O tema de hoje, pessoal, esse último assunto que a gente vai tratar antes da avaliação. Próxima semana nós temos a avaliação, dia 2, ok? Dia 2 de outubro, sexta-feira próxima, tá bom? O nosso último assunto, então, é a estrutura da população brasileira. Beleza? O que é isso, professor? Estrutura da população brasileira. É para a gente entender se o Brasil é um país jovem, com a sua população de maioria de jovens. Porque um país com população jovem, ele tem determinadas características, ele é próprio para investir mais em uma determinada área específica, já que o público maior daquela população é jovem. É tipo isso. População jovem de 0 a 19 anos, pessoal. População adulta de 19 ou de 20 a 59 anos. Então, se um país ele tem maioria de sua população adulta, então vai haver outras características que serão interessantes nesse país, vai ser um país propício para voltar seus investimentos para infraestrutura, para industrialização, para não sei. Os governantes, pessoal, é que vão estar utilizando esses dados, não só eles, claro, estudiosos, cientistas e etc., podem se debruçar empresários, porque se um país ele é jovem, ele possa investir em um determinado ramo empresarial. Se um país é mais de maioria de sua população adulta, aí você vai pensar os investimentos específicos para essa área. Se o país é idoso, tem sua população com uma tendência de envelhecimento, então você vai observar também os investimentos específicos para esse tipo de população. É mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Vamos para o... Bem, o que a gente detecta nos estudos de população brasileira é que o Brasil ele está envelhecendo. Bem, a pergunta que se levanta é essa: por que o Brasil está envelhecendo? O que está acontecendo que o Brasil está envelhecendo? Isso aqui ainda não é nossa pergunta do formulário, não, gente. É uma pergunta aqui da nossa aula mesmo, tá bom? Então, nós vamos para um contexto histórico. No livro didático de vocês é da página 126 até a 129 o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, no contexto histórico, nós identificamos no Brasil o seguinte: nós identificamos algumas mudanças políticas na questão da saúde no Brasil em 1940, gente. Inclusive aí foi 1040. Desculpa, gente, tá errado. Depois eu vou corrigir lá no slide original. É 1940. Mais ou menos quase a metade do século XIX. Quais foram essas políticas, pessoal? Bem, assistência médica, assistência médico-hospitalar, houve melhora nos serviços de infraestrutura de saneamento básico urbano, como por exemplo, gente, tratamento de água, rede coletora de esgoto, a questão de coleta de lixo. Tudo isso, pessoal, vai impactar na saúde da população e vai diminuir as taxas de mortalidade. Porque às vezes as ruas eram tão sujas, a qualidade de vida nas cidades eram tão ruins, o esgoto a céu aberto, sei lá, o tratamento de esgoto não havia, que ia parar nos recursos hídricos, que acabava voltando para essa população, não havendo esse tratamento nem de despejo e nem de coleta dessa água, então a qualidade da água acabava sendo de péssima qualidade, o que fazia que as mortalidades, que a taxa de mortalidade fosse elevada. Até 1940, pessoal, essas duas taxas que nós estudamos, taxa de mortalidade e taxa de natalidade, ou seja, nascimentos e morte, eram todas elevadas. Nascia muito, morria também muita gente.
dados esses fatores. No caso da mortalidade, a qualidade de vida não era legal, então as pessoas morriam às vezes mais cedo, não havia uma expectativa de vida tão elevada, né? Então, esses fatores, além de campanhas de vacinação, avanços da medicina, fizeram com que se controlassem as epidemias que, vez ou outra, ocorria na população, malária, cólera, sei lá, rubéola, tantas outras epidemias que ocorriam na população e que matavam a população. Não havia um controle dessas doenças, dessas epidemias, e a questão da vacinação, inclusive na representação no slide, pessoal, vocês podem observar essa primeira imagem aqui, ó, a revolta da vacina. De um lado aqui, os médicos, e do outro a população, e geralmente a população mais pobre, a população mais carente, achava que essa ideia da vacinação era para matar a população, era para que ficasse só a população rica e acabar com a população pobre como se ela fosse um incômodo. Mas nós vimos historicamente que não, gente, nós controlamos diversas doenças na população brasileira, várias dessas epidemias foram erradicadas, e que inclusive recentemente algumas até retornaram por causa de algumas campanhas nas redes sociais dizendo que as vacinas elas trazem ali um vírus para matar a população. Ainda hoje, gente. Sendo que historicamente nós vimos que essas doenças elas foram erradicadas. E a curiosidade é que essas doenças começaram a surgir agora recentemente, como o sarampo, né, gente? Bem, pessoal, como vocês podem observar na manchete desse jornal, o Brasil registra mais de 7 mil casos de sarampo em 2020. É um negócio curioso, pessoal, porque a gente já havia controlado essa epidemia, a gente já havia controlado essa doença, porém ela volta com um surto. Por quê, pessoal? Muito por campanha, às vezes, nas redes sociais contra as vacinações, principalmente da classe média. E é muito curioso isso, pessoal, porque historicamente a gente vê o benefício que essas vacinas têm possibilitado para a população e ainda assim há esse tipo de movimento. É só observar essa questão da vacinação ou dos estudos que estão sendo desenvolvidos em relação à Covid-19, SARS-CoV-19. Vocês veem que tem todo um protocolo, gente. Existem etapas científicas que são obedecidas até que seja aprovada a vacina e ela seja distribuída na população. Então, esse tipo de campanha, vocês como estudantes, devam rechaçar, devam combater esse tipo de prática, até pelo que a gente está vendo agora. Todas as vacinações, todo tipo de vacina que é desenvolvida, tanto no Brasil quanto no mundo, segue esse protocolo. Inclusive, algumas levam até 4 anos para passar por todas essas etapas. A do SARS-CoV-19 está um pouco mais avançada, dado o mundo todo está preocupado, porque as economias pararam, as escolas pararam, então todo mundo se voltou para desenvolver vacina para essa doença especificamente, para essa epidemia especificamente. Mas as outras, como não geram surtos tão absurdos no mundo todo e tal, eles levam um pouco mais de tempo, mas obedecem o mesmo protocolo, pessoal. Passa a etapa 1, passa a etapa 2, a etapa 3, e na etapa 3 é utilizado no número maior de voluntários. São pessoas que se voluntariam para participar do teste daquela vacina. Elas são estudadas por um determinado período, se observa se não tem efeitos colaterais, se não vem a prejudicar aquela doença especificamente. Então, isso tudo eu estou fazendo esse parêntese na nossa aula para conscientizar vocês da importância de qualquer campanha de vacinação, pessoal. Não existe essa teoria da conspiração de dizer que vem um vírus junto para matar as pessoas. Gente, isso está superado. O Brasil já passou dessa época. Essa campanha de desinformação, gente, e atualmente a gente chama o que? Fake news, né, pessoal? O Brasil aí, então, registrou essa quantidade de casos e, assim, a vacinação, especificamente
do sarampo, ela é para adultos de 20 a 49 anos. A campanha de vacinação para adultos de 20 a 49 anos foi estendida pelo Ministério da Saúde até 31 de agosto. A dose tripla imuniza contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, né? Não é só o sarampo. E a orientação para pessoas até 29 anos é ter comprovado o recebimento prévio de 2 doses da tríplice viral, e os adultos entre 30 e 59 anos precisam confirmar pelo menos uma dose. Bem, depois desse parêntese que a gente abriu aqui na nossa aula, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Então, todos esses fatores, né, esses avanços na medicina, campanhas de vacinação, essa questão dos serviços de infraestrutura nas cidades, né, coleta de esgoto, coleta de lixo, tudo isso fez que a mortalidade diminuísse. E se a gente não se ligar, isso pode voltar, né, em relação às vacinas, né? Essa mortalidade pode subir, as pessoas... Inclusive, existe vacinação até para os idosos, questão da gripe, né? Anualmente toma-se uma dose. Então, o brasileiro está vivendo mais, pessoal, por todos esses fatores. Esse é o contexto histórico do controle da taxa de mortalidade. Ele data aí de 1940. Começa essas campanhas, né? Esse processo, essa melhora na infraestrutura e tal, em 1940. Tá bom? Essa datazinha, repito, né? Tá erradinha. E a queda da taxa de natalidade? Ela ocorre quando? Bem, nós observamos aqui, pessoal, que a industrialização no Brasil, que ela se inicia ali por volta da década de 60, 50, 60, se estende aí 60 e 70, ela se aprofunda com os governos militares, né? Essa industrialização do país. O que ocorre? Há um controle também das taxas de natalidade. Por quê, pessoal? Por vários fatores. Observe aqui. A industrialização e esse avanço da urbanização do Brasil. Como assim urbanização, pessoal? O êxodo rural, as pessoas saindo do campo para a cidade, para morar nas cidades, as cidades crescendo, né? De tamanho, de população, de infraestrutura. Então, nas cidades, eles têm acesso àquela infraestrutura que eu comentei, que avançou em 1940. Qualidade de vida, sistemas de coleta cadê? Como é que tem aqui? Ó, fornecimento de água tratada, rede coletora de esgoto, coleta de lixo. Toda essa infraestrutura que a cidade dispõe, essas pessoas que vão saindo do campo para a cidade agora vão ter acesso a esses serviços. A campanha de vacinação não, né, pessoal? Ela já é para todo o território, ela não se restringe a só os meios urbanos, as cidades mais desenvolvidas. Mas esses fatores de infraestrutura, infelizmente, eles começam pelos centros urbanos maiores, pelas grandes cidades. E essas pessoas, então, que estão mudando o êxodo rural, elas vão ter acesso agora também a essa infraestrutura. Ok? Então acaba que essa qualidade de vida, a mulher agora tendo acesso ao mercado de trabalho, ela agora não vai ficar só dentro de casa, ela vai também trabalhar, ela vai ter agora uma carreira também a zelar, ela vai lutar além dos avanços em que, pessoal, dos métodos contraceptivos, a mulher agora tem controle sobre o seu corpo no sentido de gestação, ela agora planeja, existe o planejamento familiar, se eu vou querer ter filho agora, se eu vou querer ter filho lá pelos 30 anos, se eu vou querer... Esse tipo de planejamento não existia antigamente devido a não haver esses métodos, camisinha, o DIU, as pílulas anticoncepcionais, esse tipo de coisa não havia. A mulher na cidade, com todos esses sistemas de saúde melhorados, elas têm acesso a isso. Além do que, ela tem acesso a uma educação de qualidade, ela sabe da importância de se dar educação para a criança, não sei o quê. São vários fatores, pessoal, que colaboram para que essa taxa de natalidade, ou seja, essas mulheres venham a querer ter menos filhos. Não, calma aí, agora eu estou trabalhando, não posso ter filho tão rapidamente. O que antes, mesmo que a mulher quisesse trabalhar, ela poderia fazer esse tipo de decisão? Não, porque não havia a camisinha, não havia os anticoncepcionais, não havia o DIU, não havia nenhum desses métodos contraceptivos que agora a mulher vai tendo acesso.
ok? Além dos programas de governo, né, Ministério da Saúde, para conscientizar e tal, tudo isso passa a fazer parte dessa mulher da cidade. E aos poucos vai se estendendo também para os demais espaços do território brasileiro, desde a cidade, né, até os menores centros urbanos e meio rural brasileiro. Então, isso data da década de 60 e 70, esse controle da taxa de natalidade, ok? Entendemos então o controle da taxa de mortalidade e o controle da taxa de mortalidade. As duas perguntas iniciais do nosso formulário são essas. Quais são as causas da queda da taxa de mortalidade no Brasil? Acabei de explicar, né? A segunda, quais são as causas da queda da taxa de natalidade no Brasil? São duas taxas diferentes. Primeiro é a mortalidade que é controlada, questão 1. Segundo, é a natalidade que é controlada na década de 60 e 70, questão 2. E vocês vão justificar os fatores que levaram à queda dessas duas taxas aí no Brasil. E para fazer que chegássemos ao hoje, o Brasil envelhecendo, né? O Brasil se tornando um país mais senil, mais envelhecido, ok? Para a gente compreender melhor esse assunto, pessoal, a gente usa um gráfico chamado pirâmide etária, onde você coloca em barras, num gráfico, a representação de toda a população, masculina, feminina, e de 0 até mais de 100 anos de idade, se houver na população. E aí você acaba observando melhor essa estrutura da população. Então, vamos entender o que é esse gráfico chamado pirâmide etária? Bem, nesse tipo de gráfico, cada uma das metades representa um sexo. Aqui, ó, por exemplo, ó, desse lado nós temos a representação da população masculina e desse lado direito nós temos a representação da população feminina. Inclusive dá para fazer essa comparação, se o país ele tem mais homens, tem mais mulheres, ou se é equilibrado, esse tipo de estudo dá para fazer também. A base vai representar os jovens de 0 a 19 anos, ó, rosa aqui, né, ó, tá bom? 0 a 4 anos essa primeira, depois de 5 a 9 anos essa segunda barra, depois de 10 a 14 anos essa terceira barra, aí vai até aqui, ó, 19 anos. Toda essa parte rosa, e você pode estudar também em recortes menores, ó, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. Então, população jovem é esse todo aqui, ok? A área intermediária ou corpo representa o grupo adulto, que é de 20 a 59, que está representado aqui na coloração azul. Mas você pode fazer recortes menores também. Qual a quantidade de população de 20 a 24 anos? Tem a primeira barra, tanto de mulheres quanto de homens. De 20 a 29, aí você observa essa barra. De 30 a 39, e assim por diante, ok? Você pode estudar o todo, o corpo, como você pode pegar só um recorte. Depende do que você vai estudar também, ok? E o topo ou ápice da pirâmide representa a população idosa, representada nessa coloraçãozinha amarelada, acima de 60 anos. E você pode fazer alguns recortes também menores, ó, de 60 a 64, 65 a 69 e assim sucessivamente. Aqui tem a porcentagem, ó, na base, para você calcular, né, ó, porcentagem da população em relação ao todo, tá bom? Você, ó, observa aqui essa réguazinha. Aqui no meio tem as idades e aqui na base tem essa porcentagemzinha, esses númerozinhos aqui, ok? Isso é uma pirâmide etária, porque você só olhando, mesmo que você não vá olhar esses detalhezinhos inicialmente, assim, de cara, você observa, esse país é um país jovem. Veja que ele tem maioria de população jovem, olha aí, porque a barra está mais alargada, ok? Ele tem menos adultos e bem menos idosos, ok? Por isso que é importante essa pirâmide, que de cara você já observa essa estrutura da população. Vamos ver então a pirâmide do Brasil? Como é que está a pirâmide do Brasil? Como é que ela foi e como é que ela está e como é que ela vai se tornar? Os estudos e os levantamentos levam a crer que o que vai acontecer na população brasileira. Antes de eu explicar isso, nós vamos logo para a terceira questão,
vocês vão me descrever o que é uma pirâmide etária na terceira questão do nosso formulário, tá bom? Bem, no Brasil, pessoal, olha aí, gente, nós temos esses 3 gráficos, essas 3 pirâmides de 1950, 1985, se eu não me engano, tá meio apagadinho aqui, né, gente? É da década de 80, né, quando nós chegamos a essa característica aqui, e a perspectiva para 2000. Nós ainda não fizemos um levantamento geral da população esse ano, né, gente? E claro, essa pirâmide aí ela foi feita antes de 2000, de 2020, quer dizer. Então, havia essa perspectiva para a população. Ainda vai ser feito o levantamento pelo IBGE devido à pandemia, né? Foi atrasado e tal, não foi feito ainda. Isso aqui ainda está nas especulações de que o resultado seja esse. A perspectiva é que a população fique e se apresente, quer dizer, dentro dessas configurações. Entre esse ano e o ano que vem é que o IBGE vai fazer aquele levantamento que é feito de 10 em 10 anos e tal. Aí vai ser, se chegar a essa conclusão, se realmente nós temos essa caracterização ou não. Então veja, pessoal, que a população brasileira ela tinha realmente uma característica de pirâmide. Nós tínhamos poucos idosos na estrutura da nossa população. Poucos adultos também, gente, se comparado aqui com a década de 80 e com a perspectiva para 2020. E muita população jovem, né? Muita população jovem, ok? Na década de 80, dá uma largada na população jovem passando para a população adulta, né? Mas ainda tem também muitas crianças também, mesmo aqui na base, né? Dá uma largada também na base, mas veja aqui, ó, comparando esse cantinho aqui, ó, dá uma largada um pouco mais para cima também. Você pode ir observando, né, gente, que aqui, ó, dá uma largada nessas partezinhas aqui da pirâmide, ok? Aí na pirâmide, na parte adulta, gente, ó, era bem estreitinho aqui, ó. Você pode ir comparando cada um das partes, como pode pegar o todo, e veja que os idosos deram uma largadazinha também, né, gente? Ó, ganharam, ó, aqui, ó. A partir daqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nós nem tínhamos aqui acima, né, a representação acima disso aqui. Era só 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Além de ter alargado um pouquinho. Isso em 80, na década de 80. Isso já com aqueles programas que eu já falei para vocês, vacinação, a questão da industrialização, a mulher no mercado de trabalho, mas mesmo assim ainda não se reflete aqui essa diminuição da população jovem, né? Porque a mulher entra agora no mercado de trabalho, então isso vai se refletir no futuro, né? A mulher está entrando ali, década de 70, 60 e 70, então as coisas levam tempo para se refletir na estrutura da população. O que a ideia aqui, ó, é começar a aparecer. Inclusive nos gráficos de 2010 eu poderia ter apresentado também, né? Não apresentei aqui. Vamos ver se na próxima lâmina aparece. Já aparece essa diminuição, pessoal, na base. As mulheres estão tendo menos filhos. Isso já é fato, tá bom? Agora, veja que o meio da pirâmide parece aquelas pessoas, né, que bebem muita cerveja, que acaba ganhando ali uma pochetezinha na barriga, né? E, quer dizer, dá uma engordadazinha no meio, ficou efeitozinho de sorvete, né, pessoal? As perninhas finas, no caso aqui é a base, menos meninos. E o topo, gente, olha os idosos aqui, gente. Olha aqui, o Brasil tá envelhecendo, gente. Seguindo aqui nós já temos uma representação de 2013. Não de perspectiva, né, gente? Já com dados consolidados. Veja aqui, gente. Diminuiu bastante a base, ó. Aqui, segundo dados da onde, gente? Do IBGE. Ok? 2013. Não é porque na representação anterior nós não tínhamos os dados consolidados depois de 80, né? Da década de 80. E tinha só essa perspectiva aqui para 2020. Agora vamos com dados mesmo, ó, de 2013. Olha o que aconteceu, pessoal. As mulheres fecharam mesmo a madre e o meio tá alargando e vamos dizer, essa pochetezinha que eu fiz, essa brincadeira, né? Ela vai subindo e a perspectiva que temos agora nesse gráfico, nós temos duas projeções.
tanto para 2040 quanto para 2060. Quer dizer, se as mulheres, se a população em geral, não só mulheres, né? Como que se fosse só as mulheres, se o comportamento do crescimento populacional continuar desse jeito, com a mesma qualidade de vida, com as campanhas de vacinação, com o processo de industrialização, com todos esses outros fatores que eu já destaquei para vocês, se continuar nessa mesma, né, toada, a projeção é essa, tanto para 2040 quanto para 2060. Nós seremos um país de idosos, pessoal, com menos jovens e com menos adultos na composição geral da população, ok? E nós vamos ver, então, um vídeo para ilustrar isso, que esse vídeo vai trazer um comentário aí de um programa da Futura, ou da Cultura. Se nós olharmos um século, começa em 1950 e termina em 2050, o que em termos da história da humanidade é absolutamente nada, é um clique dos dedos. Nesse século nós vamos ter um aumento da população em geral de menos de 4 vezes. A população de 60 anos e mais aumentará 10 vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso é revolucionário. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século XXI. De acordo com os nossos dados do IBGE, nós chegaremos em 2050 com mais de 30% da população com os tais 60 anos. Que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. Isso terá um profundo impacto, porque poucos países terão tido um envelhecimento tão rápido. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 43 anos. Hoje ela está em 75, já está passando desse marco simbólico dos 75 anos. São 33, 34 anos a mais de vida, não são 30 anos de velhice. E o efeito é retrospectivo, vai ter uma influência em todas as etapas da vida. E nós temos que assegurar a qualidade da vida até o final. Que essa finitude também seja com saúde. Mas tem outra razão porque essa rapidez desse envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo muito mais e os jovens estão tendo muito menos filhos. Desde o ano 2000, nós temos taxas de fecundidade que estão abaixo da reposição. Se um casal não tiver 2 filhos, esse casal não vai se repor. Em uma geração, nós deixamos de ter virtualmente 6 filhos por mulher para agora termos menos de 2. Então, essa é a grande velocidade. Isso é o que dá força e energia para essa transição demográfica, para esse envelhecimento populacional. Interessante, não, pessoal, fazer essas reflexões aí levantadas pelo filósofo. Olhando a pirâmide brasileira, pessoal, pegar essa aqui de 2013. Um país, quando ele tem maioria jovem, pessoal, ele vai ter que investir mais em educação. Ônibus escolar, livro didático, professor, pagar professor, etc. Um país que tem maioria adulta, os adultos trabalham. Aí tem que... É a população que é menos pesada, vamos dizer assim, para um país. Por quê? Porque essa geração, ela faz produzir riqueza. Ela não demanda tanto quanto as outras, quanto os idosos e quanto os jovens, investimento, sei lá, ela depende menos, vamos dizer assim, dos sistemas de governo, sistemas políticos em geral. Depende menos. Eu não estou dizendo que não depende. Por quê? Porque ela faz produzir riqueza. É a população economicamente ativa, a PEA chamado. Ela está trabalhando, está pagando imposto, está ajudando o país, vamos dizer assim. Já uma população jovem, não. Uma criança de 10 anos, que riqueza ela vai gerar para o país ali imediatamente? Não, ela demanda investimento. Ela demanda... Então, veja que tudo isso, ela impacta sobre um país. Essa questão da infraestrutura de uma população, ela tem impacto sobre
a riqueza de um país, o desenvolvimento de um país. Então o Brasil tá chegando aqui para um período que vai diminuindo essa população que demanda mais investimento. Mas ela está aumentando na outra ponta também. Porque os idosos, eles também demandam investimento, porque já estão aposentados. Isso vai impactar nas aposentadorias, porque quem é que paga a aposentadoria, gente? É quem está trabalhando. Quem trabalha, que faz parte aqui do meio, os adultos, é que é tirado uma porcentagem do seu salário para pagar quem já está aposentado. Para quando eu, que estou jovem aqui, me aposentar, e outro jovem que vai ficar lá trabalhando, vai um pedacinho pagar a minha aposentadoria. Assim fica o ciclo, entende? Então, se diminuir demais essa população adulta e aumentar demais o número de aposentados, a conta não vai fechar. Veja como é importante você estudar a infraestrutura da população de um país. Tanto governantes, como eu já disse para vocês, quanto empresários em geral, estudiosos, cientistas, e nós também, entender como é que está ocorrendo as coisas, o que está acontecendo também na nossa nação, ok? Os desafios dessa população envelhecendo são muitos, o país vai ter que se preparar para isso, trazer infraestrutura para isso, além de acabar com preconceito, né? Às vezes os jovens não respeitam a população idosa, né? Além de tantos outros fatores que aqui no livro didático trata de vocês. Ó. Tem que ser trabalhado políticas públicas para essa população, na área de saúde, tratamento de doenças que atingem a velhice, a questão das aposentadorias e benefícios previdenciários tem que ser revistos, inclusive passamos por uma reforma de previdência recentemente, né? O que mais, pessoal? Infraestrutura em geral, dos prédios públicos, das ruas, das casas, a questão do tratamento dessa população. Sim, quando envelhece é só jogar num asilo, como muitas famílias fazem, num lar para idoso, quer dizer, né? Asilo não, num lar para idoso. Tem que ver essa questão, né? Dessa população idosa, porque um dia vai ser a gente, né, pessoal? Então tem que se desenvolver políticas para isso. Populações em todo o mundo estão envelhecendo rapidamente. 2 de cada 3 idosos vivem em países em desenvolvimento, né, gente? Na América Latina, o número de idosos irá dobrar a cada 25 anos. Aumentará de 50 milhões em 2006 para 100 em 2025 e para 200 em 2050. Houve um aumento da esperança de vida ou expectativa de vida em 20 anos na última parte do século XX. Por causa de todas as melhorias que a gente já falou aqui, né, gente? Uma criança nascida no Brasil em 2015, ela viverá 20 anos a mais que um nascido há 50 anos atrás. Olha como é interessante a gente saber de todas essas coisas, né, pessoal? Encerramos aqui, então, nossa aula. Foram 3 perguntas lá do nosso formulário. Espero, gente, que tenha ficado compreendido esse assunto tão interessante, eu acho, né? Não sei vocês. Se vocês tiverem gostado, deixa uma curtidazinha aí para mim saber, nossa, ficou compreendido então, já que curtiram. Se não tiver nenhuma curtida, eu vou achar que vocês não entenderam nada, que o negócio foi chato, foi terrível, foi péssimo, tá bom? E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.